Boa noite, pessoal. Bem, é sempre bom estar nesta casa, porque aqui estamos em casa, né? E o tema que me foi pedido hoje é um tema bem amplo, que é para falar sobre a virtude, né? E difícil falar sobre a virtude, porque é difícil conquistar a virtude. Aqui, como o autor espiritual falou, a gente verifica que todos nós temos qualidades e temos defeitos. E que muitas vezes as nossas qualidades são abafadas pelos nossos defeitos, né? E que o nosso esforço durante a vida deve ser no sentido de combater o orgulho, a vaidade e o amor próprio, né? Eu acho interessante que o autor trabalha com a questão dos exemplos, da comparação. E ele trouxe aqui para a gente Vicente de Paula e trouxe o cura d'Ars. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma pesquisa sobre o cura d'Ars para poder trazer para o pessoal alguma informação interessante sobre ele, né? Para a gente poder visualizar o que foi um homem virtuoso. Então, o cura d'Ars, na verdade, o nome dele era João Maria Batista Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. A história dele é muito interessante, porque ele era um camponês no interior da França. E desde cedo ele apresentou vocação para o seminário. E ele começou a frequentar o seminário, mas ele não era muito levado a sério pelos professores. Quando ele se formou, os professores fizeram uma ressalva na formatura dele, dizendo que ele poderia assumir uma paróquia, porém não serviria como condutor de consciências. Ele não poderia fazer aquele ritual da confissão, né, que existe na Igreja Católica. Ele não estaria apto para isso por questões intelectuais mesmo, né? Entretanto, ele sempre se destacou pela caridade, pela humildade, pela obediência ao Evangelho e por seguir Jesus, né, com humildade e caridade. Então, ele foi designado para ser vigário numa cidade no interior da França chamada Ars-sur-Formans. Tá? É em francês, talvez a minha pronúncia não esteja correta. E era uma cidade que, à época, era ao norte de Lyon e possuía 230 habitantes. Agora, ninguém queria ir para essa cidade, para essa paróquia. Por quê? Porque era uma cidade conhecidamente violenta e uma cidade em que os homens geralmente preferiam os bares, as tabernas, à igreja. Então a igreja ficava sempre vazia. Porém, ele aceitou esse desafio. É interessante que ele assumiu a igreja em 1818 e se dirigiu para lá numa carroça transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor, dizendo: "Me mostras o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu." E na França existe um monumento que simboliza esse momento em que o cura d'Ars encontrou esse menino. Então, é uma estátua dele com um menino e ele conversando, né? Então é bem simbólico. Agora, o que é interessante na história dele é que 13 anos depois, através do seu exemplo e sua postura caridosa, ele reverteu a situação da cidade, né? Ele conseguiu mudar aquela triste realidade. O povo não ia mais para as tabernas e, em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. Então vejam que uma pessoa que foi desacreditada pela igreja depois se mostrou um grande condutor de consciências, um grande professor e um grande confessionário. Na paróquia fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para seus pobres. O dinheiro que herdou de seu pai, gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo,
confessar-se com ele, mesmo que para isso tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinações. Então, assim, há muitos detalhes da vida desse homem que fogem, né, da gente, a gente não sabe de tudo que ele fez. Mas se em 13 anos ele conseguiu converter uma região, né, violenta e transformar num centro de peregrinação, certamente ele foi um homem muito caridoso, muito virtuoso, né? Eu acho que um outro grande exemplo de virtude que a gente tem seria, dos muitos, né, seria o Bezerra de Menezes, né? A gente conhece um pouco da história dele e vê que os sacrifícios morais que ele teve que fazer para defender a doutrina espírita numa época e num local onde ainda havia muito preconceito e muita perseguição. Agora, sobre essa questão da virtude, é importante a gente sempre analisar esses exemplos de virtude. Por quê? Porque, naturalmente, analisando eles, a gente se compara, a gente se observa, né? Não que a gente deva se sentir inferior, mas Deus coloca os homens um ao lado do outro, com virtudes diferentes, com qualidades diferentes, justamente para que a gente saiba quem a gente é. Não é verdade? Se eu me acho uma pessoa caridosa e de repente passa uma outra muito mais caridosa, com atos de sacrifício e renúncia muito maiores que o meu, com certeza eu vou refletir, com certeza eu vou ser levado a repensar se eu não estou fazendo pouco, né? Porque geralmente é uma pessoa que está com mais dificuldade que a gente e fazendo muito mais, né? Então Deus procura com isso colocar lado a lado os diferentes para que todos cresçam juntos, né? Agora, muito interessante uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, em que o André Luiz ele se encontra lá em Nosso Lar e eles vão receber uma visita de um espírito superior. E esse espírito vem trazer algumas mensagens, né? Então a reunião é organizada, todo mundo ali no horário, é pedido para que todos se concentrem para favorecer a materialização do espírito, né? Porque o espírito, ele, em esferas superiores, ele se materializa para as inferiores. E aí, após a palestra, todos ficam surpreendidos, né, com a simplicidade e com a profundidade de tudo que aquele espírito nobre fala. E no fim das contas, André Luiz, ele pergunta para o mentor dele, né? Aí tem um diálogo aqui que eles têm que é muito interessante. Então André Luiz fala assim: não me impressionar e prosseguir perguntando. No nome do espírito, do pastor Asclépios. Aí ele pergunta: Asclépios, todavia, não mais reencarna nada. O instrutor falou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Então são detalhes que esses livros trazem para a gente que faz a gente pensar, né, no tanto que a gente ainda tem que caminhar. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade, e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente ainda é entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto,
acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Olha que interessante até aqui. Então, o mentor está mostrando para o André Luiz qual que é a aspiração, qual que é a ambição daquele espírito maravilhoso que veio dar uma palestra. Ou seja, ele que veio das esferas mais altas que a gente pode conhecer, tem ambições ainda de evolução. Ele deseja mais, né? Os componentes dessas, ou seja, os que habitam Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Eu vou ler até devagar, porque a gente começa a imaginar, né? A gente falou de Júpiter, aí começa a ir para o sistema solar. Aí quem já está lá regendo o nosso sistema solar, ele fala assim: entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia, na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na, no nosso sistema galáctico, em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Eu sempre carrego comigo esse trecho desse livro, porque não tem como a gente ler isso aqui e não pensar no tanto que a gente ainda é pequeno, né? Não tem. E se a gente for analisar, por mais que a gente tenha tido várias reencarnações já, a gente ainda está saindo da animalidade. E em muitos momentos, a gente apresenta comportamentos piores que os dos animais. Piores. Quer um exemplo? Na alimentação. A gente vê que os animais se alimentam de acordo com a necessidade. Saciou, acabou. Agora o homem, ele já cria, ele vai além. Além dele comer o que ele precisa, ele come mais, vai além disso. Ele cria formas e formas de diversificar o alimento. Sendo que, na verdade, a gente precisa se manter o corpo, manter o instrumento que Deus deu para a gente para o trabalho. E quando a gente desencarnar, a gente também não vai poder se alimentar como se alimentava aqui. Então, daí a gente já mostra o desequilíbrio que a gente se encontra nessa fase ainda. Não que seja errado, mas a gente tem que ir trabalhando o nosso espírito no sentido de evoluir, de se desprender das coisas materiais, né? Então, eu acho muito importante a gente sempre estudar a obra e a vida desses grandes espíritos, como Bezerra, como Vianney, como Chico, né? Porque da vida deles a gente aprende, a gente vê lições, a gente compara o que eu faria se fosse ele naquela situação, né? Um exercício que a gente faz muito quando estuda a doutrina espírita é pensar o que Jesus faria na situação que eu estou, né? Eu acho que esse exercício ele é infalível para qualquer problema que a gente tiver na nossa vida. O que Jesus faria, né? É lógico que, provavelmente, Jesus iria muito além do que a gente poderia fazer. Mas se a gente conseguir, pelo menos, caminhar na direção dele, já é um grande ganho. Agora, tudo bem, a gente falou que a gente ainda está muito pequeno, que tem muito que caminhar, mostrou os exemplos dos grandes espíritos, né, para a gente poder tentar se situar um pouco no contexto evolutivo. Mas e aí, como é que eu faço agora? Agora que eu me situei onde eu estou e quem eu sou. Bom, aí a gente tem a doutrina espírita, né? E aqui eu faço um apelo pelo estudo da doutrina espírita. Porque o que a gente observa muito? Que as pessoas até estudam, mas é um estudo meio relaxado, é um estudo meio
vai um livro aqui, vai um livro ali, é uma liçãozinha aqui, outra ali, uma palestrinha. Tudo bem, cada um no seu ritmo. Mas é importante, gente, que o conhecimento da doutrina espírita, para quem já aceita os postulados espíritas, ele seja o mais amplo possível. Por quê? Porque se a gente tem um conhecimento fragmentário, ou seja, conhecimentos picados, a gente não solidifica a nossa fé raciocinada. Fé raciocinada, ou seja, baseada na compreensão. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conseguir internalizar os conhecimentos, mais a gente vai ter condições de raciocinar a nossa fé. E aí vem uma força muito grande. Força para a gente fazer a outra tarefa, que é vivenciar o Evangelho. Como pode vivenciar o Evangelho quem não entende o Evangelho, quem não conhece o Evangelho? Não é verdade? Então, eu acho interessante que na doutrina espírita cada vez aparece mais e mais livros, mais e mais. Toda semana tem livro novo, toda hora está saindo uma psicografia, enfim. E muitas vezes as pessoas selecionam os livros pelos temas, né? Às vezes sai um livro novo com um tema polêmico, né? A leitura deve ser sempre incentivada, mas especialmente em doutrina espírita, eu penso particularmente que o estudo deve ser sistematizado, deve ser baseado, em especial, nas obras de Kardec. Por que isso? Porque é a base, gente. Com a base, eu estou apto a analisar qualquer outra obra que se diz espírita. Tá? Então, a gente trabalha muito com o estudo do Cohen, né? Que é o estudo do desenvolvimento mediúnico. E nesse estudo, por mais que a gente estude essencialmente a parte mediúnica, que é a parte científica da doutrina espírita, que é a parte técnica da doutrina espírita, também a gente sempre faz os ganchos com os estudos da parte moral e da parte filosófica, e da parte dos fenômenos. Por quê? Porque a doutrina espírita ela não é um livro só, certo? Ela precisa ser estudada como um todo. Para quê? Porque se você estuda a mediunidade sem se atentar para a parte moral, você se torna um técnico da doutrina. E isso não favorece a evolução de ninguém. Da mesma forma, a parte filosófica que a gente tem no Livro dos Espíritos, sozinha, ela perde a pessoa, porque a pessoa se perde em discussões, em estudos teóricos, sem se atentar para a importância de tudo aquilo, para onde está caminhando, né? Então, gente, o apelo pelo estudo, ele serve também pelo seguinte. O Emmanuel tem uma mensagem em que ele coloca para a gente assim, que as duas asas que o espírito vai utilizar na sua evolução para alçar os seus voos, para atingir os planos superiores, são a sabedoria e a caridade. Sabedoria, vamos entender, que é o estudo e a experiência adquirida nas reencarnações. E a caridade é a vivência do Evangelho. Então a gente vê como as coisas casam. E sempre tem alguém que fala assim, nossa, mas eu conheço uma pessoa que é analfabeta, nunca leu o Evangelho, e é uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa boníssima, né, como se fala. Realmente, gente, mas sabe-se lá em que momento da existência dela, de outras vidas até, ela já não realizou esse progresso intelectual e firmou as bases da fé que ela tem hoje, né? Então, que isso não seja uma desculpa para a gente deixar de buscar, né? Porque se hoje a pessoa é analfabeta, mas ela é uma pessoa caridosa, que significa que ela entendeu a mensagem de Jesus, certamente ela traz uma bagagem, né? E quantos de nós que estudam tanto, mas não conseguem vivenciar e vencer as provas morais na vida, né? O Evangelho mesmo fala, é muito mais fácil a gente ler um livro do que, muitas vezes, vencer uma prova moral, né? E é verdade. Agora, olha que interessante. Quando a gente adquire uma boa compreensão da doutrina espírita,
aí sim a doutrina opera dentro da gente os efeitos que ela se propõe. Como, por exemplo, é o Consolador prometido. Por que é o Consolador? Não basta eu saber que existe reencarnação para eu ficar consolado quando um desastre acontece na minha família, quando um sofrimento muito grande vem, né? Entender os mecanismos, como que funciona a reencarnação, como é perfeita a obra de Deus, o planejamento reencarnatório, como é sagrado o nosso corpo, né, que é construído na medida certa para as nossas necessidades, né? É como um alfaiate, né, que faz aquela roupa perfeita para a gente. Então ele atende perfeitamente às nossas necessidades. Com os estudos que o André Luiz trouxe para a gente, pela mediunidade do Chico, a gente vê o que é um projeto reencarnatório. E aí a gente aprende a valorizar, através da compreensão, aprende a valorizar a nossa saúde, as nossas oportunidades, né? E um ponto que eu gosto muito de falar, de trabalhar, é o seguinte: como a gente trabalha com reunião mediúnica, como que a gente costuma orientar os médiuns, né? A gente orienta os médiuns assim, que nós somos instrumentos da equipe espiritual para trabalhar e se colocar à disposição para ajudar os espíritos desencarnados. É basicamente essa a postura que a gente assume dentro da reunião mediúnica. Agora, essa postura não é só para a reunião mediúnica, ela é para a vida. Por quê? Porque médiuns todos somos. Imagine só, por exemplo, o professor na sala de aula. Se ele está imbuído daquela vontade de ensinar, de passar conhecimento para os seus alunos, ele com certeza tem uma proteção espiritual, tem um anjo da guarda que auxilia ele a ter as intuições, a lembrar da matéria que ele precisa passar, né? Impregna a palavra dele com energias que são capazes de despertar nos alunos sentimentos, pensamentos, ânimo, enfim, paixão pela matéria. Tudo isso está incluído. Então, não seria o professor um médium na sala de aula, né? O médico no momento da cirurgia, a mãe que está em casa com o filho e busca uma forma de educar, busca uma forma de criar aquela criança com mais responsabilidade. Todos nós somos intuídos o tempo todo, né? Então a gente trabalha esse conceito de instrumento do bem, a todo momento, todos os dias, toda hora. Então somos todos médiuns. E como médiuns, é imprescindível a gente aprender a buscar, canalizar o nosso pensamento, sintonizar a nossa mente com o plano superior. Porque do plano superior a gente vai aurir as boas intuições, os bons pensamentos. Eu, Davi, se eu saio de casa sem rezar e quero sair fazendo todas as minhas coisas, achando que eu sou autossuficiente, que eu dou conta de tudo, eu certamente vou espalhar por aí muita perturbação. E nem todos os meus projetos vão sair como deveriam. Agora, se eu acordo, antes de começar o meu convívio familiar, eu vou para um quarto isolado na minha casa, abro o Evangelho, ou abro um daqueles livrinhos que o Emmanuel tem de mensagens curtas, como Boa Nova, Fonte Viva, leio, faço uma prece, peço proteção espiritual, é outra coisa. É outra coisa, gente. E aí entra o estudo mediúnico. Por quê? Por que adianta eu rezar? Porque meu anjo da guarda vem para perto de mim? Tudo bem, basicamente é isso. Mas vai muito além disso. E o estudo mediúnico mostra para a gente isso quando a gente estuda os fluidos, quando a gente estuda a influência que os espíritos exercem sobre a gente. Como que ocorre essa influência? A gente entende que essa influência ocorre em nível mental, através de trocas energéticas, trocas fluídicas, de uma afinidade, a gente chama de corrente mediúnica, né? Então, estabelecer essa sintonia com o nosso anjo da guarda, que é aquele espírito encarregado de nos acompanhar a vida toda,
dentro da nossa programação espiritual, né, a gente consegue executar aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente precisa, sem a interferência, ou com a interferência mínima das nossas imperfeições, desenvolvendo assim as nossas virtudes, né? Então a gente vê que conhecer o nosso mundo, conhecer o ambiente espiritual que nos cerca é fundamental. A busca pelo estudo, ela vai descortinando para a gente essa realidade. É muito interessante, gente, quem aqui já fez o Cohen da casa? A gente tem bastante gente, mas tem muita gente ainda que ainda não foi. Olha que interessante. Muitas vezes somos influenciados ostensivamente pelos espíritos no dia a dia e a gente não percebe. Quando a pessoa começa a frequentar o Cohen, ou começa a desenvolver a parte mediúnica, estudar essa parte, olha o que acontece com a gente. A gente começa a aprender a discernir entre o que é influência espiritual sobre a minha mente e o que sou eu. O que sou eu? Ou seja, a pessoa às vezes está sempre irritada, está sempre nervosa, e vai arrastando aquilo a vida inteira. Mas será que aquilo é dela? Será que aquilo não é uma influência que está provocando isso nela? Às vezes aquela doença que não acha, toma vários remédios, não resolve, os médicos não descobrem, né? Será que não tem um fator espiritual ali, né? Então, gente, quando a pessoa começa o desenvolvimento mediúnico, a gente começa a perceber, porque o centro espírita é um ambiente protegido, é um ambiente isolado. Então, a partir do momento que o médium entra no centro espírita para fazer o desenvolvimento mediúnico, os seus obsessores ficam de fora. E aqui dentro, a gente digamos, 95% a gente mesmo. E aí a gente consegue respirar um ambiente saudável, limpo, livre de influências negativas. E com o tempo a gente vai aprendendo a dissociar o que é meu e o que não é meu. E aí, estou lá em casa, tentando trabalhar, tentando estudar, de repente pensamentos me assaltam, pensamentos de raiva, de ódio, de desânimo, pensamentos ligados ao sexo, pensamentos muito materialistas, de repente eles me assaltam a mente. Aí você já está habituado ao exercício da seleção mental, você, peraí, alguma coisa aqui está aqui comigo. O que você faz? Você ora, você busca o apoio espiritual. Imediatamente uma equipe espiritual da casa vai até sua casa, recolhe aquele irmão que está te causando esse problema, traz para casa, onde ele vai receber orientação, tratamento, esclarecimento, e você subitamente recobra o seu bem-estar, né? E esse testemunho, esse depoimento, não sou só eu quem fala, não. Todo mundo que procura exercitar esse tipo de atitude quando está de frente a uma situação mental complicada, relata isso, né? Ou seja, mostra que a gente está sendo influenciado. E qual que é o exercício? O exercício é o da sintonia constante. A gente trabalha muito com esse pensamento de que o médium não é só uma vez por semana na reunião mediúnica. O médium é 24 horas. Então, eu devo buscar me comportar em todos os ambientes que eu frequento como eu me comporto dentro do centro espírita. Porque os espíritos estão em todos os lugares. E o que a gente precisa fazer é se tornar bons instrumentos para a espiritualidade. Com essa postura, a gente adquire uma outra vida, uma outra realidade, né? Então, gente, olha que interessante. Até certa idade, eu nunca tinha ouvido falar de Cohen, nunca tinha ouvido falar de estudos mediúnicos. Para mim, antigamente, reunião mediúnica era assim, o dia que alguém tiver alguma manifestação, corre com ela para a casa espírita e coloca ela numa reunião mediúnica. Mas esse pensamento era um pensamento ignorante, por falta de conhecimento que eu tinha, né? Eu tinha conhecimento da existência do Livro dos Médiuns, mas eu não lia,
para mim, falava, eu não preciso, se eu tiver só com o evangelho, está tudo certo. Afinal de contas, o evangelho é a parte moral, né? Só que aí a gente vê, gente, que não é por acaso que primeiro veio o livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, depois veio o livro dos médiuns, que é a parte científica, depois veio o evangelho, que é a parte moral, e sucessivamente. A gente vai observar que a obra do Kardec segue uma sequência que se completa. Então não adianta a gente querer estudar um pedacinho só. Para que a gente desenvolva a fé raciocinada e consiga adquirir a virtude, né, a gente precisa entender tudo isso, compreender, se lançar ao estudo com profundidade, né? Então, vamos analisar, por exemplo, a obra do André Luiz, que ele trouxe através do Chico. Aliás, toda a obra do Chico. Se a gente pudesse analisar toda a obra dele, eu acho que em uma vida a gente não consegue ler tudo, porque são mais de 400 livros, né? Então é complicado ler tudo. Mas todas essas obras, elas seguem uma sequência. Uma sequência. Então, fala assim, eu li um livro tal, mas você deixou de ler o outro que está lá atrás. E naquele livro ali tem informações preciosas, que são todas revelações do plano espiritual para a gente. Então, nessa lição sobre a virtude, que mostra para a gente, que vem trazer um incentivo à nossa busca pela virtude, né, na qual o autor traz o exemplo do Vicente de Paula, traz o exemplo do cura d'Ars, né, e eu procurei trazer aqui um pouco também do que o André Luiz trouxe, deve servir para a gente como um incentivo para o estudo, para a busca, para a vivência do Evangelho, né, para a seletividade do pensamento, porque é um universo muito mais amplo do que a gente pensa, né? A gente se surpreende todos os dias com as informações que a espiritualidade traz. E fazendo isso, a gente naturalmente vai se espiritualizando e vai melhorando tudo à nossa volta. A gente vê que em tempos de transição planetária, se a gente tiver olhos de ver, né, prestar atenção, a gente observa que todos os elementos sérios da sociedade estão caminhando para o mesmo caminho. Esses dias eu me surpreendi com o livro do Samitiba. Samitiba, para quem não conhece, ele desencarnou ano passado, ele foi um grande psiquiatra e escritor de livros de pedagogia infantil, justamente para auxiliar os pais a como educar os filhos, né, no mundo como está hoje. E ele fala num conceito muito interessante que chama cidadania familiar. E esse conceito é muito espírita, é muito interessante, porque, embora ele não fale de religião no livro, ele fala que a gente deve hoje criar os filhos para a independência, criá-los dentro de casa, prepará-los, a nossa casa ser como é o mundo, ou seja, para quando ele for para o mundo, ele não estranhar que para ter as coisas ele tem que trabalhar, nada vai vir fácil para ele, que ele deve respeitar o próximo, que ao invés de competir com o próximo, ele deve buscar parceria, deve buscar a amizade, o equilíbrio, a associação, onde todo mundo ganha, ninguém fica aflito, não é verdade? Então, a gente vê que todos os segmentos sérios da sociedade estão convergindo indiretamente para o que a doutrina espírita fala. Então é daí que fala, né? A religião do futuro é o espiritismo? Não necessariamente, mas no futuro todos vão se espiritualizar, porque inevitavelmente essas realidades vêm à tona, né? Através de todos os elementos. Bom, eu acho que deu tempo, né? Tinha muita coisa para falar, né? Eu espero que tenha sido proveitoso. Obrigado aí pela oportunidade.